Então, eu iniciei a gravação. Quem não pôde entrar, ou, enfim, por qualquer motivo não entrou, pode verificar no YouTube posteriormente, né? Muito obrigado, Theo, por estar aqui nesse primeiro momento. Acho que o pessoal vai entrando conforme vai passando o tempo, né? Tem o pessoal que tem dificuldade para entrar no Skype, mas, enfim, está um pouco embaçado, acho, na tela. Aí. Então, pois é. Nesse encontro de hoje, a gente vai falar um pouco sobre felicidade, né? Que é um tema bem complexo. Eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida de como eu estruturaria esse encontro, qual seria a melhor maneira de apresentar esse tema, que é bastante complexo, né? E eu cheguei à conclusão de que qualquer apresentação sobre esse tema vai ser incompleta, querendo ou não. Você sabe? Não tem como a gente falar sobre felicidade, seja lá o que isso for, né? Essa é a questão, inclusive, sem deixar de lado algum aspecto que é muito importante, assim, sabe? E essa apresentação não vai ser diferente. A gente vai deixar de lado algumas coisas bem importantes que vale a pena pesquisar melhor depois, tipo, por exemplo, questões de políticas públicas, né, envolvidas nesse tema, questão da importância dos relacionamentos interpessoais para a busca da felicidade, enfim, vários tópicos que a gente não vai abordar aqui, mas que são muito relevantes para o tema, mas que, enfim, devido à complexidade, não dá para falar tudo em 1 hora e meia, ali, 2 horas, né? Então, como foi que eu pensei para estruturar essa apresentação se eu não vou abordar as coisas tão importantes assim? Eu pensei da seguinte maneira: como é que eu poderia organizar as informações em um slide baseado principalmente na psicologia comportamental, né? De modo a ajudar as pessoas a se entenderem melhor quanto à questão do que elas buscam nesse sentido da busca pela felicidade e de como que esses, né, esses conteúdos da psicologia comportamental podem ajudar essas pessoas quando forem atender os pacientes delas, né, que acabar surgindo essa demanda ali no consultório. Então, eu trouxe alguns tópicos que podem vir a ajudar nesse caminho, sabe? Mas já adiantando novamente, a gente não vai conseguir esgotar o tema da felicidade aqui nessa 1 hora e meia, 2 horas de encontro, tá certo? Então, vamos lá. De início, antes de começar a entrar de fato no tema, né, dos conteúdos da felicidade, eu gostaria que quem estiver assistindo aqui, tanto ao vivo, né, quanto posteriormente no YouTube, que dê uma olhada nessa escala, nesse questionário, né, e tente responder. Isso daqui é um questionário utilizado durante um levantamento que é feito anualmente para avaliar a felicidade das pessoas nos países, que ele consiste na seguinte pergunta: imagine uma escada com degraus numeradas de 1 a 10. Suponha que o degrau mais alto representa a melhor vida possível para você, e o degrau mais baixo representa a pior vida possível para você. Em qual degrau você se sente nesse momento? Considerando que quanto mais alto o degrau, melhor você se sente com sua vida, e quanto mais baixo, pior você se sente. Não precisa responder, enfim, só vou dar um tempinho para refletirem, caso queiram, para tentar responder, né? Mas não precisa escrever nem falar nada, tipo, só se quiser. Não sei se deu para responder, mas, assim, é uma pergunta simples, mas que a resposta eu não sei se é tão simples assim, né? Porque, assim, tá, coloca de 1 a 10 o quanto você se sente satisfeito, enfim, o quão bem está a sua vida nesse momento. Dá um tempinho, dá para responder, né? A gente tira uns minutinhos refletindo, a gente consegue responder isso, sim. Colocar em 1 a 10, né? Mas, assim, quais são, né, quando a gente para pensar, quais são os critérios que a gente adotou para estabelecer essa nota? Será que os critérios que a Theo utilizou, por exemplo, são os mesmos critérios que eu utilizei para estabelecer se a minha vida está num momento bom ou ruim? Será se é possível a gente conseguir atingir a nota 10 ou não? Será se a nota 10 ela quer dizer, né, é sinônimo de uma vida totalmente feliz, sem nenhum problema e etc? Então, entende que é uma pergunta simples, mas quando a gente para analisar, na verdade, como responder ela da maneira mais diretiva, mais certa, mais fidedigna possível,
tem tantas variáveis por trás que até fica meio difícil de responder, né? Parece que a resposta fica mais distante, assim, cara, eu não sei se eu consigo avaliar tudo isso, assim, sabe? Então, eu não sei se ficou claro essa questão da complexidade desse tema, assim, sabe? Da felicidade. O que é a felicidade? O que é a melhor vida possível? Não sei. Será que a melhor vida possível para mim é a mesma coisa que para a Theo? Ou para essa outra pessoa que está aqui, que eu não consigo ver quem é? Sabe? Então, enfim, fica a questão. E é mais ou menos isso que a gente vai tentar caminhar para responder ao longo desse encontro, sabe? O que poderia caracterizar a melhor vida possível, ou nesse caso específico que a gente está tentando responder, o que caracterizaria a felicidade? Né? E é isso que a gente vai tentar responder aqui. Então, e aí chega na primeira pergunta, na primeira tentativa de definir, de caracterizar de fato o que é a felicidade, né? Que é a primeira pergunta que eu elaborei, que seria a felicidade um estado de alegria constante? Ou seja, para eu me considerar uma pessoa feliz, eu tenho que estar sempre alegre? Uma pessoa feliz, por exemplo, ela sente tristeza em alguns momentos, sente raiva e etc., ou não? Ela está todo momento alegre, disposta, divertida e etc. Enfim, essas são reflexões que a gente pode se fazer, assim, sabe? Porque me parece que tem essa associação, geralmente, principalmente no senso comum, mas até entre a gente, da própria, né, que faz psicologia, enfim, da academia, que não consegue fazer essa diferenciação muito bem, né, entre felicidade e alegria. Então, é isso que a gente vai tentar responder nesse primeiro momento aqui. Seria a felicidade um estado de alegria constante? Para a gente entender isso, né, entender se de fato seria ou não, tem dois conceitos que são essenciais que a gente compreenda para ver se isso faz sentido ou não, né? Se é razoável ou não essa expectativa de alegria constante. Esses conceitos seriam os conceitos de emoções e os conceitos de humor. O conceito de humor, no caso, né? O que seriam as emoções? Emoções são respostas corporais momentâneas, agudas, desencadeadas por estímulos significativos. Ou seja, sabe quando vocês vão, talvez, apresentar um trabalho na faculdade, ou, enfim, vão fazer uma prova muito importante, ou etc., vão ser avaliadas de alguma maneira, e vocês começam a sentir a mão suando, o coração acelerando, a respiração fica mais difícil, né, de ser feita, às vezes bate até uma dor de barriga, né? Então, para analisar. Isso são respostas corporais, né? Mão suando, coração acelerando, respiração, enfim, que são momentâneas, né? Estão correndo ali naquele momento, agudas, estão bastante intensas, né? E, enfim, momentâneas, e são desencadeados por estímulos significativos. Nesse caso, aí, o estímulo seria a apresentação, né? Ou então, o medo de julgamento, o medo de avaliação, de ser mal avaliado, enfim. Então, né, esse agrupamento de respostas corporais desencadeados por esse estímulo, no caso, esse estímulo da apresentação, irão caracterizar uma emoção que a gente conhece como medo, né? Eu estou com medo de apresentar, eu estou ansioso, enfim, aí já vai outro campo, mas estou com medo de apresentar, e esse medo é esse agrupamento dessas respostas corporais devido a esse estímulo significativo, entendeu? Então, isso é uma emoção. Inclusive, aqui um fato aleatório, vocês já ouviram a expressão cagar nas calças, né? Ou fazer xixi nas calças, enfim, vem exatamente disso. Porque uma das respostas corporais associadas ao medo é exatamente isso. A liberação de tudo que está no intestino ali, no estômago, na bexiga. E, enfim, se você estiver cagando nas calças de medo, faz parte da emoção também. Então, não se cobre tanto por isso. Então, enfim, essa aqui é uma emoção, né? Medo e emoções são exatamente isso. Quando a gente pensa nesse agrupamento de respostas corporais desencadeados por estímulos significativos, tem 6 emoções básicas ou emoções universais ou enfim que todo ser humano ele acaba experimentando, né? A não ser que tenha alguma disfunção cerebral ali muito importante, mas universalmente ao longo do mundo inteiro a gente vê essas 6 emoções presentes, que seriam esses agrupamentos aqui, né? Os agrupamentos de respostas corporais associados à tristeza, à surpresa, à alegria, ao nojo, à raiva e ao medo. Então, são 6 agrupamentos de respostas corporais
que estão associadas a determinados estímulos, né? Então, por exemplo, ao perder alguém, que é um estímulo significativo, né? Eu vou ter uma resposta corporal de, por exemplo, cair lágrimas, a musculatura da minha face vai fazer esse movimento aqui, né? Dessa máscarazinha, que é, tipo, enfim, tortar a sobrancelha, a boca vai para baixo, etc. Surpresa, quando, por exemplo, algo me pega ali desprevenido, né? Que é um estímulo significativo, eu vou ter as devidas respostas corporais também, que são associadas à surpresa, e assim por diante. Então, ficou clara essa ideia? Emoções são respostas corporais momentâneas, né, aquele agrupamento ali de respostas corporais, que são desencadeadas por estímulos significativos, e existem 6 emoções universais, ou básicas, ou enfim, que são agrupamentos dessas respostas que a gente caracteriza como tristeza, alegria, medo, etc. Então, beleza. Isso aqui é emoção. Só que, além de emoção, nós temos também esse outro conceito, que é o conceito de humor. Já que eu explico essa imagem aqui atrás, tá? Mas tem um conceito de humor. Que o humor, ele seria um estado emocional, basal e difuso em que se encontra a pessoa em determinado momento. Então, olha, aqui a gente não está falando mais de uma resposta corporal aguda, que, enfim, aconteceu um estímulo e, meu Deus, já estou ficando ansioso, enfim, estou com medo, estou assustado, ou estou com raiva, ou estou alegre, enfim. Não, não é isso. Agora, é um estado emocional basal e difuso. Ou seja, sei lá, bora pensar no exemplo aqui. Eu tô com um humor mais irritável, digamos assim. Então, eu tô naturalmente com a cara mais fechada, qualquer coisinha já me deixa mais estressado do que o normal, e etc. Então, eu tô com humor irritável, eu tô naturalmente assim, basalmente assim, entendeu? E qualquer coisa pode desencadear mais facilmente a emoção raiva, que seria esse estado mais agudo. Mas o humor, pelo contrário, né, pelo outro lado, seria esse estado mais basal, mais, enfim. Eu não sei se ficou clara essa ideia, mas talvez fique mais claro agora, justamente com a explicação por trás dessa imagem aqui, dessas duas imagens. Seria o seguinte, eu não sei se vocês lembram lá da aula de geografia, lá da escola, que quando a professora falava que, olha, clima é a característica que determinada região tem, né? Então, por exemplo, o Brasil tem um clima tropical, se não me engano, subtropical, algo assim. Tem regiões que têm um clima árido, semiárido, enfim. E o tempo, por outro lado, é aquela variação que tem no dia a dia, né? Então, tem um tempo mais chuvoso, por exemplo, o tempo ensolarado, o tempo, enfim. Então, tem essa variação maior, né? Emoções e humor é mais ou menos nesse sentido, assim, dá para traçar essa analogia que humor seria o clima, né? Então, é o clima semiárido, clima tropical, enfim, que é a característica daquela região, a característica daquele momento emocional da pessoa. E a emoção seria o tempo, ou seja, aquela variação diária que tem. Tem dia que está mais ensolarado, dia que está mais chuvoso, etc. Da mesma forma, tem momentos em que, devido a alguns estímulos, eu sinto mais raiva, eu me sinto triste por alguma coisa, sinto alegre, etc. Então, entenderam essa diferença? Ficou claro? Espero que tenha ficado. Ah, outra coisa, caso não tenha ficado, caso queira fazer um comentário, alguma dúvida ou discordar de alguma coisa, podem simplesmente abrir o microfone ou levantar a mão, tudo bem? Eu até acho melhor quando vocês falam alguma coisa e comentam e participam, tá certo? Então, beleza. Tem essa diferenciação aqui, né? E qual que é a questão, gente? Aí eu retomo para a pergunta que eu fiz ali anteriormente. Será se a felicidade seria um estado de alegria constante? As pessoas geralmente tendem a associar isso, né? Felicidade é alegria constante. Só que, como a gente acabou de ver aqui, conceitualmente falando, não é tão razoável assim ter essa expectativa, sabe? Porque a alegria é uma emoção. A emoção é uma resposta corporal momentânea, aguda, desencadeada por estímulos significativos. Ou seja, beleza, tem momentos que eu estou alegre, como, por exemplo, eu vejo a minha família, eu estou rindo ali com eles, etc. Estou vendo um filme legal. Enfim, coisas que desencadeiam essa alegria, né? Mas, bom, pode ser que, por exemplo, eu saia daqui, vou cortar o cabelo daqui a pouco, e eu bato o carro, por exemplo, por culpa do outro motorista. Eu vou sentir raiva, provavelmente.
que é um outro estado emocional. Então, a alegria, ela meio que foi suprida ali naquele momento, foi, né, suprimida. Assim, a vida, ela não é composta por momentos alegres, né? Tem momentos que acabam desencadeando vários outros tipos de emoções, né? Todos esse outro escopo de emoção. Então, a questão que fica é, o quão razoável é a gente se cobrar por ser alegre a todo momento, sendo que a vida tem né, esses outros estímulos significativos que causam essas outras emoções, sabe? Então, enfim, eu não sei se é tão razoável assim a gente considerar a felicidade como um estado de alegria constante, porque não é tão possível assim. Sabe, neurobiologicamente falando, conceitualmente falando, não faz tanto sentido. E até mesmo aquelas pessoas que têm o humor mais alegre, né, o humor mais elevado, enfim, elas não vão ter ali, né, elas vão ter, no caso, momentos também que elas vão se sentir tristes, que elas vão se sentir, né, com raiva de alguma coisa, com medo, etc. Então, mesmo as pessoas que têm um estado emocional difuso e basal mais alegre, mais elevado, mais eufórico, enfim, vão passar por momentos em que elas não vão estar tão alegres assim. Então, sabe, fica a pergunta aqui, né? Fica a questão se será o quão razoável é a gente se cobrar por ser alegre a todo momento, sendo que, né, não sei se isso é tão possível assim, de acordo com as demandas que vão ser apresentadas para a gente no dia a dia, né? Então, beleza. Me parece que não, né? Alguém aqui discorda dessa ideia de que a alegria constante não seria o sinônimo de felicidade? O que vocês acham? Podemos passar para outra tentativa de definição de felicidade? Vamos lá. Então tá. Já que felicidade não é um estado, provavelmente, né, não é um estado de alegria constante, já que isso não é tão possível assim. Seria a felicidade um acúmulo de experiências prazerosas? Por exemplo, se daqui em diante, né, de hoje em diante, no caso, eu passasse o resto da minha vida viajando, assistindo filmes que eu gosto, passando tempo com a minha namorada, com a minha família, e etc., curtindo festa, comendo do bem e do melhor, etc. Será se isso, essas experiências prazerosas, elas seriam suficientes para determinar, né, para dizer que eu sou uma pessoa feliz, que eu sou uma pessoa completa, seja lá o que isso signifique, enfim, etc. De primeiro momento parece que sim, né? Eu acho que a resposta, o primeiro movimento que a gente tem, né, de responder essa questão é sim. Pô, se eu, a partir de hoje eu começasse a só viajar, curtir, etc., eu seria uma pessoa mais feliz, né? Mas será mesmo? A gente vai tentar responder isso agora. E para a gente responder essa questão, né, se felicidade é igual ao prazer, ou o acúmulo de momentos de prazer, enfim, tem dois conceitos, né, dois adjetivos, no caso, que é importante que a gente esclareça. São dois adjetivos que vêm lá da filosofia, né, estão bem alterados, inclusive, do conceito original, é importante esclarecer isso, principalmente esse daqui, que eu vou já explicar depois, mas que quando eles são trazidos para a psicologia, eles acabam, né, tendo até uma certa deturpação da ideia original, principalmente esse de eudaimonia. Mas, enfim, que seriam os conceitos, né, para a gente entender essa ideia de hedônico e de eudaimônio. Hedônico, o que é o adjetivo hedônico? Né? O que é uma coisa hedônica? Seriam aquelas coisas, né, aquelas atividades, aqueles objetos, enfim, comportamentos também, perdão, que estão ligados ao prazer imediato e ao conforto. Seriam meio que uma felicidade de curto prazo, entre muitas aspas, sabe? Então, por exemplo, quando eu como um hambúrguer gostoso, eu sinto prazer naquilo, né? Prazer no paladar, enfim. Isso seria um comportamento hedônico. Estou sentindo prazer, então estou, né, tendo comportamento hedônico. Quando eu começo, não sei, eu vou descansar, é confortável ali, né? Traz certo prazer também de alguma forma. E isso é um comportamento hedônico também. Quando eu paro de estudar para ir assistir um filme legal, uma série, enfim, é um comportamento hedônico também, que está ligado a prazer, ao conforto, etc. Então, hedônico seria essa característica daquilo que é ligado ao prazer imediato e ao conforto, né? De curto prazo, no caso. Então, beleza. Tem isso, né, do hedônico. E assim,
esse tipo de comportamento disso que é hedônico, ele é muito importante porque ele tá, eu vou já explicar essas ilustrações, tá? Mas esses comportamentos hedônicos são muito importantes porque estão ligados à ideia da regulação emocional. Então, por exemplo, eu estou me sentindo estressado, triste, com raiva, etc. Eu vou ter a tendência de, por exemplo, ir comer uma barra de chocolate, sei lá, tomar sorvete, etc., descansar. E esse comportamento em si tem essa tendência de acabar amenizando, regulando esse meu estado emocional desconfortável de estresse ou de tristeza, etc. Não sei se vocês já acabaram fazendo isso também, né? Em algum momento de estresse, tristeza ou de alguma emoção desconfortável, acabaram apelando, entre aspas, para esses comportamentos de prazer e acabaram meio que se regulando ali emocionalmente. Então, tem essa função, é bem legal, tem essa importância, né? Esses comportamentos. Só que a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso também. E eu vou já explicar o porquê que é preciso ter um pouco de cuidado com esses comportamentos hedônicos ou de prazer, certo? Mas antes de explicar isso, eu gostaria de primeiro explicar sobre essa ideia do eudaimônio, que novamente é uma ideia que vem da filosofia, mas que teve certa alteração para trazer aqui para essa explicação mais da psicologia, né? Que foi até esses autores que trouxeram essa definição. Opa, esses autores aqui, Gupta e alguma coisa, não consigo ver agora, que trouxeram essa transformação para a psicologia, né? De que eudaimônico é um adjetivo, né? Uma coisa eudaimônica é aquilo que está ligado ao desenvolvimento pessoal e à busca da melhor versão de si. Então, seria meio que uma felicidade de longo prazo, né? Entre muitas aspas. Por exemplo, quando eu vou para a academia e depois do treino eu vejo, pô, dever cumprido, né? O dia está pago, etc. Isso me gera certa satisfação, certa até me sinto bem por ter cumprido com esse dever da academia. E essa sensação, né, de me sentir bem depois de ter cumprido esse treino, enfim, seria uma sensação meio eudaimônica, né? Então, esse ato de ir para a academia seria eudaimônico. A mesma coisa, por exemplo, quando eu vou estudar, passo o dia inteiro estudando, enfim, tenho uma prova daqui a uma semana e estou estudando para caramba, não fiz mais nada o dia inteiro. Chego no final do dia, estou cansadão, mas pelo menos eu penso, pô, hoje eu estudei para caramba, eu cumpri o que deveria ter cumprido, né? Então, essa sensação que dá de dever cumprido, de caramba, eu consegui me desenvolver de alguma forma hoje, seria essa ideia da eudaimonia, entendeu? Então, beleza. Tem o hedônico, que é ligado ao prazer imediato e ao conforto. Tem o eudaimônico, que é ligado ao desenvolvimento pessoal e à busca da melhor versão de si. Os dois têm a sua importância, né, para a busca da felicidade, digamos assim. Mas os dois também têm meio que o seu lado negativo, digamos assim. Tem o seu revés também, não é só o prós. Que seriam quais? Quanto o primeiro é o daimônico, voltando para cá. Quando você está, né, sei lá, terminou o relacionamento e você vai e sai com suas amigas para tomar um sorvete pra caramba e comer chocolate, comer um monte de besteira, ficar fofocando e conversando, etc. Cara, isso é muito bom. Isso ajuda na regulação emocional, você sabe? Agora, beleza. Você aprendeu isso. Aprendeu que esses comportamentos hedônicos, eles ajudam na regulação emocional. Mas agora, toda vez que você se sente triste ou estressado, ou enfim, desconfortável emocionalmente, você apela para comportamentos hedônicos. Então, toda vez que você se sente triste, você vai lá e come um hambúrguer, por exemplo, ou se acaba no sorvete. Qual que é a questão aqui? Além de trazer prejuízos para a saúde física, né, e financeira até, de certa forma, esse não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é que nós somos seres, né, nós somos, enfim, pessoas, nós somos animais, que nós nos acostumamos muito fácil com as coisas. Então, se toda vez que eu me sinto triste ou estressado, enfim, eu acabo recorrendo a um comportamento hedônico de, por exemplo, comer um sanduíche, com o tempo, eu vou me habituando com isso, eu vou me dessensibilizando, e o sanduíche, né, o hambúrguer, ele para de ter esse efeito de regulação emocional que antes ele me causava. Então, eu vou apelando para esses comportamentos hedônicos, e com o tempo, eles deixam de trazer esse prazer e deixam de ter essa função de regulação emocional. Então, esse é o perigo, entre aspas, da gente ficar recorrendo a comportamentos hedônicos, a gente se acostumar com isso
e acabar perdendo o prazer nas coisas, assim, entende? Porque a gente vai se habituando, vai se desensibilizando. Eu não sei se isso faz tanto sentido assim para vocês, mas, por exemplo, vamos imaginar que, né, pensem na comida favorita de vocês, digamos assim. Por exemplo, hambúrguer. Hambúrguer eu acho que é a minha comida favorita, não sei agora. Pensando, eu acho que é. De lanche, assim, né? Cara, tentem comparar o prazer que vocês sentiriam se vocês comessem a comida favorita de vocês uma vez por mês, né? Se só comeriam uma vez por mês o hambúrguer, nesse caso, no meu caso. Tentem comparar o prazer que vocês se sentiriam ao comer esse hambúrguer uma vez por mês, comparado ao prazer que vocês sentiriam ao comer hambúrguer uma vez por dia. Por exemplo, se eu comer hambúrguer uma vez por mês, pô, quando estiver chegando aquele dia eu vou ficar ansioso. Nossa, hoje é o dia de comer hambúrguer, estou ansioso, quero comer, estou com fome, etc. Estou com vontade. Agora, se eu como todo dia, perde um pouco a graça, assim, sabe? Pô, todo dia, beleza, eu comi ontem, vou comer amanhã. Não sei se é tão... não sei se faço mais tanta questão assim. Mas, enfim, já que eu tenho que comer todo dia, eu vou comer. E, né, essa ideia do hambúrguer, né, da comida favorita é só para exemplificar, mas não tem só o hambúrguer como comportamento hedônico, né? Eu tenho que comer a comida favorita, tem gente que, por exemplo, usa substâncias, né, drogas e álcool, enfim. Tem gente que faz uso de pornografia, tem gente que faz, não sei, até mesmo o próprio ato de, sei lá, ficar deitado na cama descansando, é um comportamento hedônico também. Então, enfim, comportamentos que a gente vai adotando ali, que são ligados a prazer de curto prazo, e que quanto mais a gente adota eles, né, constantemente, repetidamente, mais a gente vai se dessensibilizando e, consequentemente, ele vai perdendo o efeito de trazer essa regulação emocional. Então, quanto mais comportamentos hedônicos eu vou tendo repetidamente, menos efeito eles vão fazendo na gente, sabe? Então, é aí que está o perigo, de certa forma. Além de, claro, consequências de saúde, etc. Mas aí nem entra nessa questão. Ficou clara essa ideia? Espero que tenha ficado. Qualquer coisa, por favor, né, pode levantar a mão e comentar. Mas beleza. Então, já que apelar, eu não gosto de falar, mas enfim, apelar para comportamentos hedônicos não seria a solução, né? Então, consequentemente, a solução seria apelar para comportamentos eudaimônicos a todo momento. Né? Será também? Porque assim, o que entra aqui a questão? Comportamentos de desenvolvimento pessoal e da busca pela melhor versão de si, eles geralmente estão ligados a certo esforço, assim, sabe? Eu tenho que me esforçar para ir para a academia. Eu tenho que me esforçar para ficar o dia inteiro estudando. Eu tenho um certo esforço ali, por mais que não seja tão visível assim, para ficar, não sei, para ajudar as outras pessoas, para ser, né, fazer caridade, enfim. Esses comportamentos de desenvolvimento pessoal, de busca pela melhor versão de si, eles geram certo esforço, assim, e não são tão recompensadores quanto comportamentos hedônicos, por quê? Eles são de longo prazo, não são de curto prazo. Então, assim, eles demoram para vir essa recompensa assim, desse tipo de comportamento eudaimônico, sabe? Então, qual que é a questão aqui? Se eu tenho só comportamentos eudaimônicos, nesse sentido aqui da psicologia e não da filosofia, na minha vida inteira, no meu dia inteiro, a tendência é que eu acabo ficando um pouco desgastado de alguma forma, assim, sabe? Porque, digamos, beleza, já que eu não posso apelar tanto para prazer do momento, devido àquela questão dos comportamentos hedônicos, eu vou para a academia de manhã, de tarde, de noite, passo o dia inteiro estudando nesses intervalos. Quando eu não estou fazendo nada disso, eu estou, não sei, fazendo doação mesmo, tem essa questão do prejuízo financeiro, ou então eu estou sendo legal com outra pessoa, que gera certo esforço, mesmo que cognitivo, social, enfim. Então, eu estou tendo só comportamentos que geram certo esforço ali. Cara, com o tempo, isso vai desgastando, assim, a gente, de alguma forma, sabe? A gente precisa também de comportamentos hedônicos que gerem certo prazer e que geram certa recompensa imediata também. Então, qual que é a questão aqui? Talvez não. Isso aqui até essa pesquisa do Coulter e Ryan, enfim, 2010, fala sobre isso. O ideal é que tenha certo equilíbrio entre esses dois, assim, sabe? Beleza, é importante que eu tenha comportamentos hedônicos também de vez em quando, mas é importante que eu também tenha comportamentos eudaimônicos, que um não anula o outro necessariamente. Eles têm que estar meio que em equilíbrio, assim, sabe? E claro que o equilíbrio não quer dizer necessariamente 50-50. Para algumas pessoas vai dizer 70-30.
para outras 90-10, para outras 60-40, enfim, eu não sei. Vocês têm que analisar na vida de vocês como é que está aplicável nesse momento. Mas como é que eu gosto de fazer essa analogia aqui quando eu vou falar com meus pacientes sobre essa questão? Eu gosto muito da ideia do estoicismo, que eles falam um pouco sobre isso, que é a ideia de que, cara, tá tudo bem, né? Você ter comportamentos que buscam prazer. Tá tudo bem você buscar, por exemplo, comer um hambúrguer de vez em quando, enfim, qualquer tipo de comportamento relacionado ao prazer de curto prazo. Contanto que esses comportamentos hedônicos ligados ao prazer não afetem aquilo que realmente é importante para ti. Então, não afetem, por exemplo, esse teu lado mais, né, de desenvolvimento pessoal e da busca pela sua melhor versão. Então, como assim? Eu gosto muito de beber um choppzinho de vez em quando, até tomar um vinho também, né, beber álcool, que é um comportamento hedônico, né, tá ligado a prazer de curto prazo. Beleza, não tem o menor problema nisso. Mas digamos que eu comece a né, tomar, enfim, cerveja, chopp, vinho, etc. E eu começo a me bebedar muito, a ponto de, por exemplo, discutir sempre com a minha namorada. Ou de dirigir embriagado e acabar causando um acidente, ou atrapalhando meus estudos, ou enfim. Olha, o comportamento hedônico acabou influenciando na minha busca pela minha melhor versão, né, digamos assim, pelo meu autodesenvolvimento, pelas coisas que são importantes de fato para mim. Então, aí já começa a gerar um prejuízo, assim, de alguma forma. Agora, se eu tomo um choppzinho, não sei, uma vez por semana, no sábado, razoavelmente, né, controladamente, moderadamente, no caso, beleza. Né, não gerando prejuízo ali no meu relacionamento, ou dirigindo depois de beber, ou etc., não tem o menor problema, assim, sabe? Agora, a questão é quando os comportamentos hedônicos começam a influenciar naquilo que é realmente importante para ti, assim, sabe? Então, eu gosto muito dessa perspectiva que o estoicismo traz sobre essa questão. Fez sentido para vocês essa ideia? Alguém discorda disso? Acha que não? Na verdade, tem que ter comportamentos só eudaimônicos ou só hedônicos? Ou tem alguma outra perspectiva? O que vocês acham sobre essa ideia? Alguém quer comentar alguma coisa? Muito sentido, Sérgio, muito bem explicado. Então, show. Beleza. Aí a gente acaba, né, retomando aquilo que eu já falei anteriormente. Só resumindo, né, todo esse aspecto. A gente cai nessa máxima aqui, que até o Wesley Delanogara que comentou, que eu vi no vídeo dele, e achei que fez bastante sentido. Que uma vida hedônica leva a uma vida anedônica. Anedonia, se vocês não sabem, é falta de prazer. Que até é um dos sintomas do transtorno depressivo maior, inclusive, é falta de prazer nas coisas, né? Que é exatamente isso. Uma vida cheia de prazer, né, de comportamentos que geram prazer ali, de curto prazo, imediatos, enfim, leva a uma vida anedônica, uma vida sem prazer, que é meio contraditório, né? Mas devido a essa questão da habituação, da dessensibilização, é exatamente o que acaba ocorrendo. Uma vida cheia de prazer acaba levando uma vida sem prazer. E é interessante que a gente busque o equilíbrio, né? Não precisa necessariamente virar um atleta olímpico daqui em diante, uma pessoa que passa o dia inteiro estudando, enfim, buscando autodesenvolvimento, a performance, etc. Não é isso também. Mas é bom ter um certo cuidado, assim, sabe? Com essa ideia da busca pelo prazer a todo momento. Talvez a felicidade não seja exatamente isso. A busca pelo prazer, o acúmulo de momentos de prazer, ou enfim. Beleza? Então tá. Caramba, então a felicidade não seria, ou então talvez não seja algo como momentos de alegria constante, que a gente viu que não é tão possível assim. A alegria, a felicidade, no caso, também não é um acúmulo de experiências prazerosas, né? Porque com o tempo, esse acúmulo de experiências prazerosas leva à falta de prazer, contraditoriamente falando. Uma terceira hipótese, né? Por que seria a felicidade? Seria a felicidade o ganho de grandes quantias de dinheiro? Aí fica a questão, né? Será se eu ganhar, não sei, na Mega Sena, amanhã, eu me sentirei uma pessoa de fato feliz, completa, realizada por mim mesmo?
ou não? Vamos tentar discutir um pouco sobre isso. Aí entra a questão, que, né, se felicidade é igual a dinheiro, se tem essa relação 1 para 1, né? A resposta é sim e não. Felicidade está ligada ao dinheiro, mas também não está necessariamente ligada ao dinheiro. Como assim? Vamos primeiro explicar a perspectiva do sim, que a felicidade está ligada com o dinheiro de alguma forma. Está muito bem descrito na literatura que condições precárias de moradia e sustento, falta de segurança, insegurança alimentar, que mais? Falta de assistência médica adequada, falta de saneamento básico, enfim, condições que estão associadas à pobreza, elas estão muito associadas à falta de felicidade, não? Então, à perca do bem-estar, ou, enfim, o decréscimo do bem-estar, né? Ou a infelicidade, etc. Então, a gente sabe que essas condições associadas à pobreza estão relacionadas à infelicidade. Então, consequentemente, o dinheiro, né, que nos permite trazer conforto e segurança para nós e para quem amamos, ele acaba atuando nesse sentido, né? Porque se eu tenho dinheiro, eu consigo me mudar de um estado de um bairro que é perigoso para um mais tranquilo. Eu tenho uma segurança alimentar maior, eu tenho uma assistência médica mais adequada, eu tenho saneamento básico, enfim. Então, o dinheiro ele permite ir quebrando essas condições relacionadas à pobreza, que estão associadas à falta de bem-estar e à infelicidade, consequentemente. Então, assim, o dinheiro, ele traz esse nível de felicidade, sim, porque garante essas condições básicas de vida, né? Então, ele está associado à felicidade, sim, de alguma forma. E, além disso, além de trazer essas condições de vida melhores, ele também nos permite expandir o repertório de comportamentos recompensadores. Ou seja, se eu tenho dinheiro, eu tenho maiores oportunidades de, por exemplo, comer um hambúrguerzinho melhor, né, que é o comportamento hedônico. Eu tenho dinheiro, eu tenho tempo, não sei, para... Deixa eu ver. Eu não sei, eu tenho tempo disponível, mais tempo disponível com esse dinheiro, né, para, por exemplo, ficar um tempo com a minha namorada fazendo nada, assistindo um filme, etc., curtindo ali. Coisa que eu não teria caso eu não tivesse dinheiro, que eu precisaria estar trabalhando, enfim, estudando, e etc. Então, o dinheiro, ele traz essas maiores oportunidades de ter comportamentos hedônicos, né? Então, tem essa maior leque de possibilidades. Ele também nos permite ter um maior repertório de comportamentos eudaimônicos. Então, por exemplo, ao ter mais dinheiro, eu consigo, por exemplo, não trabalhar e estudar para ter uma vida melhor, enfim, porque é importante para mim estudar, me autodesenvolver, etc. Que é um comportamento eudaimônico. Ao ter mais dinheiro disponível, eu consigo me matricular numa academia. Eu consigo ter uma dieta mais adequada. Eu consigo fazer caridade para as pessoas, que são comportamentos todos eudaimônicos, né? Então, o dinheiro ele nos permite, além de trazer o conforto e segurança, né, e bem-estar, etc., nos permite também expandir o nosso repertório de comportamentos recompensadores, tanto hedônicos quanto eudaimônicos. Então, olha, o dinheiro tem certa relação, bastante relação, inclusive, com a felicidade, por nos permitir isso, né? A gente não pode negar a importância do dinheiro nesse sentido. Mas qual que é a questão aqui? O dinheiro ele não traz necessariamente felicidade, por quê? O ganho de dinheiro tem o maior impacto nas pessoas que têm uma menor quantidade dele. Como assim? Digamos que eu receba R$ 1.000 de salário mensal. Enfim, 1.400 ali, que é o salário mínimo, né? Eu recebo isso até hoje. Aí, a partir do mês que vem, eu recebo uma outra promoção lá no meu emprego, e o meu chefe fala, olha, a partir desse mês, você vai começar a receber R$ 20.000 por mês, 30 mil. Cara, isso vai ter um impacto do caramba na minha vida, né? Porque eu pulei de 1.400 para 20 mil, 30 mil reais por mês. Isso vai ter um grande impacto na minha vida, eu vou conseguir trazer mais conforto, mais segurança, expandir mais meu repertório, etc. Então, vai ter muito impacto. Agora, se eu já recebo, por exemplo, 20, 30 mil, e, né, nesse mês, e a partir do mês que vem, meu chefe fala, olha, a partir de agora, você vai receber R$ 100.000 por mês.
isso não vai ter um impacto tão grande quanto teria na primeira opção, que eu pulei de 1.000 para 20. Percebe? Porque como eu já tenho mais dinheiro, esse incremento, por mais que seja bem maior de dinheiro, ele não vai se traduzir necessariamente em um maior estado de felicidade, digamos assim. Vocês podem pensar, pô, é claro, né, o cabeção, se tu tem R$ 1.000 por mês, tu não consegue nem se sustentar direito, né? E, obviamente, se tu aumenta para 20, tu consegue se sustentar, trazer maior conforto, segurança, etc. E sim, verdade, é isso mesmo. Só que o que a gente consegue observar com isso? Que o dinheiro ele não tem relação com felicidade de 1 para 1. Ou seja, quanto maior o dinheiro, maior a felicidade. Ou seja, pessoas com maior quantidade de dinheiro são necessariamente as pessoas mais felizes. Tanto que a gente vê aí empresários que não têm, né, que são constantemente estressados, não são felizes, até mesmo artistas que acabam, enfim, recorrendo a comportamentos que são agressivos contra eles mesmos, né, até comportamentos suicidas, porque se sentem insatisfeitos, infelizes com a vida, etc. Então a gente consegue observar nesses exemplos mesmo, assim, de pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes, não se consideram pessoas felizes, e que o dinheiro e felicidade não tem necessariamente uma relação 1 para 1, sabe? Quanto mais dinheiro, mais felicidade. Então, é por isso que é importante que a gente tenha essa noção também. Porque qual que é a questão aqui? Na nossa sociedade, né, a gente tem essa tendência de querer colocar o dinheiro como se fosse um fim, e não como um meio. Como assim? Eu faço as coisas para ter dinheiro. Eu, enfim, estudo, trabalho, faço tudo para ter dinheiro, porque ter dinheiro, acumular dinheiro é importante para mim. Só que, se dinheiro e felicidade não tem uma relação 1 para 1, esse meu ato de acumular dinheiro, de fazer tudo por dinheiro, porque ter dinheiro é importante, por si só, não é necessariamente, talvez não seja a estratégia mais interessante, mais inteligente, assim, sabe? É interessante que a gente tenha o dinheiro como um meio, como forma de conseguir as coisas. Então, eu tenho, já lá que eu já sou comentário, eu tenho dinheiro, né? Eu trabalho para ter dinheiro, para que com esse dinheiro eu consiga, né, comprar uma casa melhor para os meus pais, por exemplo. E esse é o meu objetivo. Eu tenho bastante dinheiro, eu trabalho, porque com esse dinheiro eu consigo, por exemplo, ter uma folga no trabalho e dedicar mais tempo para minha família, para os meus filhos, etc. Eu trabalho bastante para ter dinheiro, porque com esse dinheiro eu consigo comprar um videogamezinho melhor, porque é legal para mim, eu gosto de jogar videogame, etc. Então, o dinheiro, quando ele é visto como um meio para conquistar as coisas por meio das quais a gente vai conseguir isso daqui, né, expandir nosso repertório de comportamentos recompensadores e trazer segurança e conforto para nossa família e para a gente mesmo, ele, quando é visto dessa maneira, ele sim, ele é importante, ele deve ser visto dessa forma, né? Mas quando ele é visto como um fim, ou seja, eu trabalho para ganhar dinheiro porque é importante para mim ter dinheiro na conta, ou acumular, ou, enfim, eu estou trabalhando, estou me afogando no trabalho porque eu quero mais dinheiro, quero mais poder, etc. Cara, a tendência é que a gente acaba ficando, né, depositando nossa expectativa de felicidade em algo que não necessariamente vai trazer para a gente essa felicidade, assim, sabe? O que pode trazer, pelo contrário, a insatisfação, a infelicidade, etc. Então, é aí que está a questão do dinheiro com a felicidade. A questão, a relação, né? E a gente chega na máxima de que o dinheiro ele precisa ter uma função clara em sua vida, precisa ter um propósito. Então, eu não estou trabalhando porque ter dinheiro é importante. Eu estou trabalhando porque eu quero ter dinheiro, porque com esse dinheiro eu consigo, por exemplo, garantir uma melhor vida para minha família, porque eu consigo ter mais tempo com minha família, eu consigo fazer aquilo que é importante para mim, etc. Então, o dinheiro precisa ter uma função clara, precisa ter um propósito na sua vida para que ele garanta não, né? Mas que ele esteja um pouco mais associado a essa ideia de felicidade. Entenderam essa ideia? Ficou claro? Vocês concordam? Deixa eu ver o que a Claudina colocou. A Claudina colocou aqui, ó, que olha, a felicidade, de alguma maneira, ativa uma área de nosso cérebro que estimula um hormônio chamado dopamina, o qual nos dará uma sensação de prazer. Experimentar essa sensação estimulará a busca constante de estímulos externos para voltar a sentir essa sensação. Contudo, quando vira dependência, pode gerar prejuízos em todas as áreas da vida da pessoa, sobretudo se essa busca do prazer estiver ligada ao uso de álcool, de outras drogas, etc. É isso mesmo, Cleudinar.
E a questão aqui, né, já volta na ideia do prazer, né, como você mesmo citou aqui, esse tipo de prazer mais de curto prazo, mais instantâneo, mais momentâneo, como, por exemplo, álcool, droga, pornografia, etc., né, comidas hiperpalatáveis, enfim, eles geram um prazer mais imediato, mais de curto prazo, né? E, consequentemente, a gente é reforçado mais imediatamente, mais fortemente por esse tipo de questão. Então, isso aí que tá o perigo, assim, sabe? Porque quando eu uso uma substância, tipo cocaína, por exemplo, etc., eu imediatamente sou reforçado por isso. Então, eu imediatamente tenho uma maior tendência de emitir esse comportamento novamente de cheirar cocaína. O que é diferente, por exemplo, de ir para academia, que é um comportamento reforçador também, de alguma forma, né? Que com o tempo eu vou ganhando músculo, vou ter uma maior autoestima, liberação de endorfina, etc. É recompensador, mas que essa recompensa está distante da emissão do comportamento, né? E nesse meio termo tem uma punição, digamos assim, né? Que é enfim, o estímulo físico, o cansaço, etc. Que não é tão recompensador assim, né? Então é aí que está a questão, é que está o perigo, talvez, da gente apelar tanto para essa ideia do prazer imediato, etc. Também. Muito bem colocado. Mas então, beleza, gente. Ficou clara essa ideia do dinheiro? Vocês concordam, discordam? Tem alguma coisa a complementar, a pontuar sobre essa questão? Ou a gente pode seguir para outra tentativa de explicar a felicidade? Porque, assim, não sei se vocês perceberam, mas a gente está estruturando um caminho que ele está se aproximando cada vez mais da ideia de felicidade, talvez. Porque, olha, felicidade, cara, alegria constante, né, que é a primeira hipótese, não é possível. Não tem como a gente se alegrar em todo momento. Prazer, que é a segunda hipótese, é importante, mas também tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Dinheiro, que é a terceira hipótese do que seria a felicidade, é muito importante para a gente, né? Para trazer esse estado de felicidade. Mas talvez não seja uma relação um para um, né? Quanto mais dinheiro eu tenho, mais feliz eu sou. Então, a gente está se aproximando, talvez, cada vez mais de uma possível explicação do que seria essa felicidade, ou algo parecido com isso, sabe? Então, beleza, entendemos que dinheiro é muito importante, mas que talvez não seja, né, não tenha essa relação para uns com felicidade. Então, qual seria a quarta hipótese? Quarta hipótese. Da possível, dessa tentativa de definição da felicidade. Seria a felicidade uma vida com propósito? Aí que entra a questão, né? Vamos ver.